Romanos capítulo 12. Todos encontraram? Versículo de número 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Amém. Nós estamos aí já em dezembro, como a gente sabe, sempre o tempo passa muito rápido, e eu posso entender, eu ainda vejo, eu consigo ainda ver em alguns cristãos uma certa perspectiva mística em relação a essa questão de uma mudança de um ano para o outro, de que está terminando um ano e vai começar o outro, e existe aquela perspectiva, algo místico, né, que veio talvez do catolicismo, que veio mesmo das práticas do mundo, aquele tipo de coisa que a gente vê muito comum no espiritismo, né? Olha, que o ano que vem está chegando, e você vai vestir de branco, e aquela coisa toda, e a sua vida vai entrar bem, e você vai mudar. Então essas coisas, elas criaram um folclore, uma fantasia, uma utopia na mente das pessoas, que da passagem de um ano para o outro, necessariamente deve haver uma expectativa de uma melhora. Mas eu quero dizer para você, irmão, que a expectativa não simplesmente de uma melhora pelas coisas terrenas, mas a expectativa, ela deve estar sempre presente no coração do cristão, independente se é uma passagem do dia 31 para o dia 1º, a gente tem que entender que isso é apenas 24 horas, é apenas uma mudança de uma data num calendário, como ontem foi 9, hoje é 10, amanhã será 11, enfim. Então os dias são assim, corridos, e nós temos que tirar de nós essa criancice, essa infantilidade, essa meninice que foi criada e que foi colocada dentro de nós. E pessoas estão aí frustradas, chegando já esse período do ano, porque no ano passado criaram expectativas de que esse ano ia ser o ano, sei lá, da vitória, da conquista, da mudança de vida, da dupla honra, e eu conquistar isso, aquilo, outro, e nada disso já aconteceu. E de repente hoje há várias pessoas frustradas, aí mesmo no meu evangelho. Mas eu digo que a esperança dessa coisa de que o ano da dupla honra, da mudança e tal, tudo isso foi implantado exatamente pela mensagem de pregadores evangélicos irresponsáveis, descomprometidos com a palavra de Deus, com a doutrina reta, com a doutrina verdadeira, que estão ali simplesmente para colocar no coração daquelas pessoas ganância, para que aquelas pessoas se tornarem gananciosas e acreditarem que a manifestação de fé delas para alcançar aquelas promessas que elas estão ansiosas por alcançar é dando dinheiro para a igreja. Então com esse tipo de estratégia psicológica, emocional, eles vão conduzindo o povo no cabresto, levando para onde quer. E nós, irmãos, nós fomos chamados por Cristo para sermos libertos. Nós temos que entender, amados, que nós não somos meramente religiosos. Nós não somos meramente religiosos. O nosso intuito de seguir a Cristo, estar no Evangelho, não é simplesmente por ter uma religião, como a maioria das pessoas. Nós não estamos ansiosos por uma religião, nós não estamos preocupados com a religião. O nosso propósito, o fundamento dos nossos desejos em estar em Cristo, amados, é o nosso amor sincero por Ele, independente se Ele vai nos dar isso ou se Ele não vai nos dar. É a nossa sinceridade em servir a esse Deus que deu a vida por nós na cruz do Calvário, para resgatar-nos da maldição, da condenação eterna. E isso para nós, irmão, já é a maior bênção, a maior vitória, a maior dádiva que Deus já nos deu. Então a gente tem, irmão, que deixar de ser materialista, ganancioso, cobiçoso pelas coisas terrenas. Por exemplo, tem pessoas andando aí com um fardo desse tamanho nas costas, uma pedra de 1000 quilos, né? Porque vive ansioso com conquistas terrenas, porque um amigo tem, um parente tem, um familiar tem, e ele não tem. E quem foi que disse que isso vai te fazer feliz ou melhor do que qualquer outra pessoa? Aliás, as pessoas que muito têm são as pessoas que estão mais distantes de Deus. As pessoas que pensaram que um dia seriam felizes ao realizar determinado sonho, meu irmão, são as pessoas mais infelizes hoje. Eu lhe digo que se o ter, o possuir, trouxesse felicidade para o homem, nós não víamos tanta gente rica se suicidando, não víamos tantos casais ricos se divorciando, não víamos tanta gente rica, deprimida, vivendo às custas de psicotrópicos.
Irmão, o sonho de possuir uma Land Rover, possuir um apartamento de 5 milhões de reais, é o mesmo sonho de possuir um smartphone de 2, 3 mil reais, que no dia que você compra, está lá, você pega, usa e está lá, e de repente, com 2, 3 dias, ele é bom, é bonito, serve, mas não preenche você. Não tem diferença nenhuma. Todos os bens e coisas materiais, irmão, não passam apenas de aparências que atraem a cobiça do homem. E eu vou lhe dizer que é exatamente isso que está tirando a paz de alguns de nós. Mas eu quero dizer para você essa noite, todos nós queremos ser felizes. E nós vemos o próprio apóstolo Paulo dizendo: orem pelos governantes, para que dias mais tranquilos venham sobre nós. Eles queriam um pouco de paz, eles queriam um pouco de tranquilidade. Poxa vida, aqueles homens não podiam ter uma residência fixa, que já tinha que estar fugindo para outra cidade, para outro estado, em outro lugar, porque estava ameaçado de morte. Paulo fala aos hebreus, se eu não me engano, ou Pedro que fala sobre isso, que irmãos precisaram ter os seus bens expoliados pelo governo romano. Mas aqueles irmãos, eles queriam um pouco de alegria, eles queriam um pouco de paz, eles queriam viverem suas vidas e serem felizes na presença de Deus, ter uma vida satisfatória, preenchida e abastada, não necessariamente abastada, meu irmão, possuindo glórias e riquezas desse mundo, porque a abastança não está, meu irmão, naquilo que está sobrando. A abastança está no suprimento das minhas necessidades. Se você hoje pôde tomar café da manhã, pôde almoçar e pôde jantar, ou vai jantar mais tarde, então você tem abastança. E todos nós, irmãos, queremos essas coisas, necessitamos dessas coisas. E o problema é que muitos têm buscado preencher esses anseios da forma errada e nas coisas erradas. Mas nós temos aqui, muitas vezes, dado prioridade às coisas terrenas, dado prioridade às coisas mundanas e carnais que cobiçamos, como se elas de fato fossem nos preencher. Mas muito pelo contrário, essas coisas, elas só têm aumentado mais e mais as nossas preocupações, as nossas ansiedades. O Salomão, quando se tornou-se o homem mais rico da época, ele chegou a dizer que o homem muito rico, ele acaba perdendo o sono muitas vezes, mas um pobre trabalhador que tem um bocado para comer, dorme um sono tranquilo. E, amados, então, o vazio da alma do homem não passa de anseio por coisas desnecessárias. Não passa de anseio por coisas desnecessárias. Abra sua Bíblia lá em Eclesiastes capítulo 2. Eclesiastes capítulo 2. Depois de Salmo vem Provérbios, aí Eclesiastes capítulo 2. Do verso 4 ao 11. Eclesiastes 2, do 4 ao 11, diz Salomão, um dos homens mais poderosos em questão de poder aquisitivo que já pisou nessa terra. E além de poder aquisitivo, era um dos homens mais inteligentes. E olha só o que ele escreveu, Eclesiastes 2, verso 4 ao 11. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei nelas árvores e toda espécie de frutos, fiz para mim tanques de água, para regar com elas o bosque, em que reverdeciam as árvores, adquiri servos e servas, tive servos nascidos em casa, também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houveram antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e joias de reis e das províncias, provi-me de cantores e de cantoras e das delícias dos filhos dos homens e de instrumentos de músicas de toda sorte. Engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejava os meus olhos não lhe neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Quem está falando isso, irmãos, um dos homens mais
poderosos, mais ricos que já andou nessa terra. Ele, além de poder comprar escravos, ele tinha escravos nascidos em casa, tinha gado, boi, tudo que um homem rico naquela época podia possuir, podia ter. Todos os anos Salomão recebia mais de 600 mil toneladas, 1000 quilos de ouro e de prata. E Salomão chegou mostrando aqui todas as obras que ele fez, tudo que ele fez, toda a riqueza que ele conquistou, tudo que ele construiu. E no fim da vida, já idoso, ele pôde perceber que tudo aquilo era vaidade, que tudo aquilo era como que alguém que corre atrás do vento. Quer ver a prova disso que eu estou falando? Olhe para alguém riquíssimo que já está bem idoso. Ele não pode comer do que o seu dinheiro pode dar. Ele não pode usufruir do que o seu dinheiro pode comprar. Daqui a pouco ele morre, o máximo que poderão lhe dar é um caixão luxuoso e um belo enterro e nada mais. E tudo que ele construiu, tudo que ele conquistou, vai ficar aqui, para que outros usufruam e muitas vezes até toquem fogo, queimem e joguem fora. Lembramos também do que Jesus disse daquele homem rico, que tinha plantado e colhido muito, e disse, olha, em Lucas 11, se eu não me engano, essa passagem: o que farei? Derrubarei meus celeiros e construirei outros maiores, porque agora eu tenho muitas riquezas. Enquanto aquele homem fazia projetos, enquanto aquele homem projetava seus sonhos, a palavra de Deus disse para ele: louco, essa noite pedirão a tua alma. Muitas vezes, irmão, nós estamos bombardeados a nossa mente está fértil de tanto projeto, tanto sonho, estamos projetando tanta coisa, meu irmão, mas não vamos poder realizar nem a metade delas. E Jesus disse ali para aqueles homens que estavam ali ouvindo ele: é isso que acontece com quem ajunta riqueza para si e não é rico para com Deus. Depositar a vida inteira, meu irmão, à procura de satisfazer os anseios da sua ganância, eu vou lhe dizer, é perca de tempo. Pare de alimentar a sua cobiça com mensagens triunfalistas. Pare de alimentar a sua cobiça com mensagens gananciosas. Isso não vai lhe dar a sua salvação, isso não vai preencher seu vazio, isso não vai lhe trazer paz, não vai lhe trazer. Eu quero, junto com a igreja essa noite, aprendermos pelo menos 3 coisas, 3 ações, 3 atitudes bíblicas, sim, que nós devemos fazer, que realmente pode nos tornar pessoas satisfeitas, preenchidas, abastadas e felizes. E quais atitudes são essas? Estão todas 3 contidas em Romanos 12, versículo 12, o texto que nós lemos como base. Alegrai-vos na esperança. Essa é a primeira ação, a primeira atitude, para que possamos de fato sermos abastados, preenchidos e felizes, nos tornarmos pessoas satisfeitas. Ele está dizendo que nós temos que nos alegrar, e que, irmãos? Na esperança. O que é esperança? É o ato de esperar o que se deseja com fervor, com alegria, com expectativa. Isso é esperança. Esperando por algo que eu desejo, com expectativa, sim. Agora, o que é que eu tenho que esperar com expectativa? Em que é que eu tenho que depositar minha esperança? Alegrai-vos na esperança. Sintam alegria na esperança. Vocês têm esperança? Temos, pois se alegre nela. E qual esperança é essa? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Quem puder abrir, por gentileza, acompanhe. Só um pouco mais adiante. 1 Coríntios 1, 9. Estamos quase aí. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Coisas que o olho não viu, o ouvido nunca tinha ouvido falar, até que Cristo veio e revelou e falou. Que nunca subiu à imaginação do homem, até que Cristo veio. 1 Coríntios 2, 9. 1 Coríntios 2, 9.
Até que Cristo veio e revelou. Ele se referia a quê? As coisas que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, e nunca o homem imaginou em seu coração. É o que Deus tem preparado para os que o amam. O homem, irmão, ele sonha com muitas grandezas, com muita coisa grande. Imagina os reis da antiguidade, no tempo de Cristo, o Império Romano, o maior império que já surgiu no mundo. Imagina o Império Romano, irmão, cada vez mais querendo terreno, cada vez mais querendo avançar, cada vez mais querendo conquistar nações. A ganância, o desejo de conquista dos romanos, irmãos, era algo absurdo. Isso aconteceu também com outro imperador chamado Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, se eu não me engano também. Mesmo nome, mesma coisa, né? Filho de Filipe II. Mesma coisa aconteceu com ele, expandir um império, conquistar, construir a maior biblioteca que o mundo já ouviu falar. E que da noite para o dia ela pegou fogo, foi destruída. O homem que queria espalhar pelo mundo a cultura da sua nação. Sim, a cultura grega. Ele conseguiu espalhar a cultura grega, meu irmão, por muitos lugares do mundo. Quando o Império Romano ascendeu, fundiu-se com a cultura grega. Por isso você escuta muitas vezes esse termo, historicamente falando, o termo greco-romano. Porque fundiram-se as culturas, tornou-se praticamente uma, cultura grega e cultura romana. Não havia ganância no coração, não havia limite para a ganância do coração do homem. Não há limite para a mente do homem imaginar coisas. Sim. Não há limite de sonhos para o homem projetar, sim, e criar expectativa, criar esperança em torno disso, em torno daquilo. Mas para nós, igreja, a Bíblia diz que a nossa esperança não são das coisas dessa terra. Cristo morreu para nos dar algo eterno. Cristo garante na sua palavra, está escrito em Apocalipse 21, Ele dá as medidas, os tamanhos, os cálculos, a aparência dela, que há uma cidade, meu irmão. Ruas de ouro, portões de pérola, muralhas de pedras preciosas, rio da água da vida, o trono de Deus do Cordeiro, e Deus vai tabernacular conosco, vai morar, habitar conosco ali. Vai dar um corpo glorificado, já falei isso 1000 vezes. Não adoece, não envelhece, não cansa, não morre, não se entristece. Na morte não tem poder sobre esse corpo que nós vamos receber. Vamos entrar nessa cidade celestial, nunca mais ter problema com isso ou com aquilo, nem tentação, nem doença, nem enfermidade, nem necessidade, meu irmão. Só para você entender, nós vamos andar em cima de ouro, e ainda assim vamos ver a face do Senhor. Com tudo isso, não existe uma expectativa no coração da maioria de nós. Com tudo isso, com toda essa promessa, não existe uma esperança no coração da maioria de nós. A maioria aí está com a esperança de que, opa, esse ano eu recebi o meu 13º, eu fiz a rescisão de contrato da empresa, eu vou comprar o meu carro novo. Amém, glória a Deus por isso, Deus te abençoe. Você possa usufruir bem esse carro novo, inclusive ajudar pessoas a se locomover, ir para o hospital, fazer o bem para pessoas. Mas a expectativa, a esperança dos irmãos está girando em torno disso, e não deve girar em torno disso. Algo maior preparado para nós, irmão. Ah, pastor, estou doido que termine logo o culto, me sair no meu carrão novo que eu comprei, estou ansioso para dirigir nele. Meu irmão, há algo maior preparado para nós. Pastor, eu vim para o culto hoje para usar a minha roupa nova, pastor, que eu comprei agora no final do ano. Há algo maior preparado para nós. Pastor, todo dia que termina o culto hoje, que eu combinei com a minha família, que nós vamos lá para o restaurante tal, para o rodízio tal, e vamos comer picanha, vamos comer maminha, vamos comer churrasco do bom, pastor, com a Coca-Cola gelada, pastor. Há algo melhor para nós, irmão. Há um banquete, há uma ceia, onde o Cordeiro vai estar presente, nos servindo, meu irmão. Abraão, Isaac e Jacó, os santos estarão lá, e a igreja estará lá. Há algo maior para nós. E nós não criamos uma expectativa em relação a isso.
A Bíblia diz: alegrai-vos na esperança. Mas esperança de quê, pastor? Eu não tenho esperança, eu sou uma pessoa frustrada. Espera aí, meu irmão, escuta o que a palavra de Deus diz. E a promessa que Ele nos fez é a vida eterna. É aí que você deve colocar a tua esperança. Eu olho para uma mulher que precisa se casar, uma noiva ansiosa, mas o seu noivo fazendo projetos. Vamos fazer a casa desse jeito, a cozinha vai ser assim, o jardim vai ser assim, a sala vai ser assim, os móveis vai ser desse jeito. A gente vai casar, o vestido vai ser esse, o penteado vai ser esse. Sim, a maquiagem vai ser desse jeito. O carro que você vai descer, você vai entrar, você vai descer. Vai ter alguém esperando, e aquela expectativa de uma semana, de um mês, esperando, e todo dia gira em torno daquilo, meu irmão. Assim deveria estar a noiva do Cordeiro, se preparando para a vinda do Senhor. E nós não estamos. Alegrai-vos na esperança. Muita gente frustrada porque colocou a esperança em algo que não aconteceu e nunca vai acontecer. Mas se você colocar a sua esperança na promessa de Cristo, pode ainda passar mais 2000 anos, mas ela vai se cumprir, porque foi Ele que prometeu, e Ele é fiel para cumprir suas promessas. Então coloque isso no teu coração. Se alegra na esperança. Se alegra nela. Volta a acender essa esperança no teu coração. Senhor, a esperança se apagou. Senhor, a esperança se ofuscou no meu coração. Senhor, me tornei carnal, me tornei humano, mundano, Senhor. Eu só consigo desejar as coisas em minha volta. Meu coração está cheio de desejo pelas coisas terrenas. Senhor, me ajuda, me socorre, me purifica, tira de mim esse mundanismo e coloque em minha esperança pelas coisas eternas. Peça isso a Deus, igreja. Olha para as cartas de Paulo. Igreja, se prepara que Jesus está voltando. Homens, levante as mãos santas para cima, sem violência. Mulheres, sejam obedientes, seus voltando. Havia anseio, havia expectativa de que essa esperança fosse cumprida, chegasse o dia deles viverem ela. A vida daqueles homens, daquelas mulheres girava em torno dessa esperança, dessa expectativa. A sua, como está a sua? Reconheça diante de Deus, irmão, que a igreja chegou, acho que no pior momento da sua história. Eu acho que a igreja de Cristo nunca teve tão fria como está nos dias atuais. A esperança da glória praticamente apagada no coração de todos. Nós precisamos despertar isso no nosso coração. Então, isso sim nos tornará pessoas felizes. Isso sim nos tornará pessoas completas, satisfeitas, preenchidas, abastadas. Porque nossa esperança, nossa alegria, nossa expectativa é de que Ele venha dos céus, é que Ele venha dos céus. Sim. Essa esperança, ela deve produzir essa alegria em nós, contentamento, a satisfação, nos sentimos completo, prazer, alegria, que inclusive é um dos frutos do Espírito Santo. E o segundo ponto, a segunda ação, uma atitude, para nós de fato sermos uma pessoa completa, abastada, feliz, satisfeita. Nenhum ponto que eu vou abordar aqui vai girar em torno de coisas, conquistas terrenas, mas o segundo ponto é ser paciente. Alegrai-vos na esperança, sede paciente em que situação? Na tribulação. Ser paciente, com os bolsos cheios de dinheiro, comendo bem, morando bem, com saúde, acho que todo mundo é paciente. Ser paciente dentro de uma sala com ar-condicionado, ser paciente no meio do sol esperando, é outra coisa.
Mas é exatamente na tribulação que o Senhor diz que nós temos que ser pacientes. Exatamente na tribulação, irmão. Eu vejo que ali até Deus prova a nossa fé, a nossa fidelidade. Por que Deus nos permite vir tanta tribulação? Por que a igreja do passado, a igreja antiga, quando se fala o termo igreja antiga, se volta para a igreja do primeiro século, até o quarto, quinto século, sexto século no máximo, a igreja antiga, mas principalmente a igreja antiga mesmo, dos apóstolos, a igreja apostólica. Por que aquela igreja passava tanta tribulação? Por que Paulo escreve aqui, Pedro escreve falando, o Tiago escreve falando tribulação? Sede paciente na tribulação. Tiago diz: bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, a tribulação, a tentação, a dificuldade. Que eles estão sempre ali falando tribulação. E por que Deus permitia vir tribulação? Por que Deus enviava a tribulação? Para que a igreja aprendesse, irmãos, a ser paciente e esperar nele. O homem só aprende a esperar em Deus. O homem só deixa de ser ansioso quando ele passa por aflições, tribulações. E essas tribulações, elas demoram um pouco a passar. Aí você tenta resolver, tenta, luta, peleja, não consegue. Você vai aprendendo a confiar em Deus. Você vai aprendendo a ser paciente na tribulação. Se for um pouco mais fervoroso na fé, você vai chegar a dizer como Paulo: se alegra na tribulação. E ser paciente na tribulação já é para crente, né? E ser alegre na tribulação aí já é para Paulo de Tarso. Então vê a tribulação. Como é que se reage diante da tribulação? Tribulação são aflições, tormentos, contrariedades na vida da gente. Como é que você reage diante delas? Porque eu não tenho dúvida, não precisa que é isso que eu te digo, ou está revelando, porque eu sei que desde aqui do irmão Heitor até o irmão que está lá na portaria, todos passam por tribulação, sejam em que grau for. Tribulação está presente na vida do crente. Algumas vezes são em altíssimo grau, outras vezes são mais moderadas, mas elas estão presentes. Ela vem numa doença, ela vem num problema, uma dificuldade financeira extrema, ela vem num prejuízo, ela vem na morte de um familiar, de um parente, de um ente querido, ela vem no meio de uma grande dificuldade, seja como essa grande dificuldade se manifesta na nossa vida, mas a tribulação ela vem. Mas ele diz que se nós queremos realmente ser felizes, abastados, sentirmos completos, sem falta de nada, nós temos que aprender a sermos pacientes na tribulação. Sim, nós precisamos ser pacientes. Paciente significa que consiste em suportar dores, infortúnios, como tipo aflição, tormentos, etc. E também, de acordo com Tiago 1,12 e Tiago 5, 7 ao 11, também é um fruto do Espírito Santo. Paciência também é um fruto do Espírito Santo. Então, querido, como é que você tem reagido diante das tribulações que surgem? Como é que você tem lidado com, por exemplo, uma tribulação no meio do casamento, que infelizmente é uma das coisas que acontece muito com muitos irmãos? Como é que você tem lidado com a tribulação no seio da família? Como é que você tem lidado com a tribulação lá no seu trabalho? Como é que você tem respondido às tribulações, reagido diante delas? A palavra de Deus diz, amados, que nós devemos ser pacientes, sabendo que exatamente nessa tribulação que Deus lhe permitiu passar, Ele está moldando o seu caráter, está forjando em você, sim, o vaso que Ele quer que você seja. Nenhum filho cresce sem disciplina, nenhum crente cresce espiritualmente sem disciplina em Deus. Ninguém cria um filho sem disciplina, e a disciplina para o filho é aflição. Quando o filho está apanhando na disciplina, sofrendo, ele está sentindo-se afligido, mas aquilo é para o próprio bem dele. Deus, irmãos, antes de nos usar na obra,
Ele primeiro nos prepara. E a preparação de Deus, amado, é no meio da aflição. Deus chamou Abraão, o pai da fé. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Aonde, Senhor? Não se preocupe, aonde é, apenas vá seguindo a minha voz. Abraão começou a andar, a perambular pelo meio dos desertos. E ele não foi destinado a uma casa direta, ele tinha que levar a barraquinha dele para ele passar um tempo em um determinado lugar, outro tempo em outro lugar, e assim ele foi de um lado para o outro. Olha, quando Deus chamou Jeremias, quantas atribulações e aflições Jeremias teve que passar para fazer a vontade de Deus? Elias, todos os profetas foram homens de aflição. E olha o incrível disso, meu irmão, olha, quando Deus deu a revelação a Ezequiel, quando ele estava lá no cativeiro babilônico, e ali Deus deu a revelação a Ezequiel. Quando que Daniel teve aquela visão? Eu queria ter uma visão como Daniel. Viu aquele anjo, o rosto parecia um relâmpago, a voz como barulho de muitas águas. A Daniel estava onde? Estava na Babilônia. Ele não estava onde ele queria. Ele não estava em casa, na terra dele, na cidade dele, junto dos pais dele, junto da família dele. Estava no exílio. Olha, quando João teve a revelação da ilha de Patmos, revelação do Apocalipse, onde é que ele estava? Em casa comendo picanha assada na brasa? Não, estava exilado na ilha de Patmos como um condenado à morte e afligido. Hebreus capítulo 11 diz: afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. E no meio dessas aflições, amados, esses homens se revelaram ser homens de Deus. Olha para Jó, como Jó reagiu no meio da tribulação. Sim, a Bíblia fala de uma tribulação que ainda virá sobre a igreja. Apocalipse 13, Apocalipse 14, Apocalipse 20, Apocalipse 7, Apocalipse 6 mostra os santos depois da tribulação. A Bíblia mostra, a Bíblia fala. Mas como você tem lidado com as tribulações mínimas que você tem passado? A Bíblia diz, amados, que se nós queremos sim ser alegres, nós temos que ser pacientes na tribulação. Então, qualquer tribulação que venha de qualquer ordem, você tem que ser paciente. Ah, pastor, não aguento mais, pastor, eu vou desistir, eu vou sair, vou jogar tudo para cima. Isso vai resolver o quê? Abandonar, desistir, ir embora, meu irmão, virar as costas, isso não resolve nada. Se veio a tribulação, seja paciente e fiel a Deus. Ser paciente na tribulação. É isso que Deus quer de nós. E o terceiro ponto, sermos perseverantes, perseverai verso 12: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Oração fala de quê, irmão? Oração fala de comunhão com Deus. Oração fala de intimidade com Deus. Oração é para quem de fato anseia por Deus, deseja por Deus, quer conhecer mais a Deus, quer ter comunhão, intimidade com Deus. Oração é para isso. Oração não é só oração, vou ter para ter vitória, para ter conquistas, para derrubar as barreiras. Não. Claro que nas orações a gente pede a Deus para nos ajudar nas situações que estamos passando, obviamente, é lógico. Mas ele diz que nós temos que perseverar na oração, ou seja, na busca da comunhão com Deus, da intimidade com Deus. E aqui, amados, a oração, eu lhe digo, é o único meio que nós temos para falar com Deus. Muitos pregadores já disseram isso, é uma verdade. Deus tem muitos meios para falar conosco. Deus já me deu pregações eu olhando um passarinho comendo no campo de futebol. Deus já me deu pregações eu vendo uma frase num jornal, vendo um menino correndo na rua.
Eu vendo uma palavra que a mãe disse com o filho. Deus já nos deu pregação, Deus já falou conosco, irmão, em sonhos, dentro da palavra, claro, principalmente. Agora, pelo amor de Deus, irmão, quando eu falo desse negócio de Deus falou em sonho, eu tenho medo, porque às vezes aí tem irmão que vai achar que todo sonho é Deus falando. Pastor, eu sonhei com um bacurim, com a espinha enfiada na goela, correndo atrás de mim. O que é isso mesmo, hein, pastor? Eu digo, isso é que você comeu baião demais de noite, ou comeu fava, ou comeu um mucuzá pesado, foi dormir, aí fez mal, irmão. Mas Deus, Ele fala, irmãos, de várias maneiras, mas o único meio que nós temos para falar com Deus é na oração. Seja a oração reservada, que você se retira a sós e fala com Deus, seja na oração em espírito, quando você está em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer momento da sua vida, você está em espírito lá, você pode estar falando com Deus, enfim, mas o único meio que nós temos de falar com Deus é a oração, e nós sabemos que a comunhão entre pessoas, ela nasce e se desenvolve e cresce através do diálogo. Se eu quero ter comunhão mais íntima, mais profunda com alguém, eu preciso dialogar com ela. Então nós precisamos, irmãos, ser perseverantes na oração. É nela que nós devemos perseverar. Perseverar significa ser firme, constante, continuar, persistir, permanecer, sem mudar. Sim, isso é ser perseverante. Vamos ler apenas duas passagens bíblicas que falam sobre essa perseverança na oração. Por gentileza, abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 11. Lucas 11. Do 9 ao 13. E eu vos digo, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e quem bate se abre. Qual pai dentre vós, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente, ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Dons àqueles que lhe pedirem. Então aqui está falando aqui sobre oração, de que nós recebemos algo de Deus pedindo em oração. Se você não pedir em oração, você não vai receber de Deus. Você precisa pedir. E lá em Lucas ainda, capítulo 18, no verso 1 ao 7, diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouçam o que diz o juiz iníquo. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que pareça tardio para com eles? Ele está falando, irmão, do dever que nós temos de continuar orando sem parar. E diz que por mais que Deus pareça tardio em responder, mas ele diz que Deus responderá. Em Mateus capítulo 6, quando ele fala da oração, ele diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora o teu pai em secreto, teu pai que vem em secreto te recompensará. Nós vemos ali Jesus no seu ministério terreno. Várias passagens bíblicas mostram Jesus se retirando para orar. Nós vamos à igreja em Atos capítulo 1, a igreja está nascendo, e a igreja está em oração. Nós vemos em Atos capítulo 2, depois que Pedro, num sermão, o Espírito Santo usa para resgatar quase 3.000 vidas, sabe, diz que aquele povo perseverava em oração.
Olhamos no livro de Atos, em vários momentos nós vemos ali Paulo dizendo: nós nos retiramos para um lugar onde achávamos haver um lugar de oração. Nós vemos a Bíblia dizendo que Pedro e João às 3 horas da tarde subiram ao templo para a hora da oração. Nós vimos os apóstolos sendo presos, apanhando, depois de soltos, indo para um lugar, se reunindo e orando. Nós vemos, irmãos, que a prática da oração ela era comum na igreja antiga. Ela não foi abandonada. Quando os apóstolos foram chamados pelos os judeus helenistas para dizer: olha, as nossas irmãs gregas, de fala grega, elas estão sendo desprezadas, estão dando prioridade aí para as crentes judias, no ministério cotidiano do Partido do Pão, e vocês apóstolos têm que fazer alguma coisa. E Pedro falou: olha, nós não podemos deixar fazer esse trabalho, é muito importante, mas escolham entre vocês 7 homens cheios do Espírito Santo e honestos que façam essas coisas. Nós nos dedicaremos ao ministério da oração e da palavra. Alguém chegou a dizer um dia que qual é o mais importante? A oração ou a pregação? E a resposta foi: o que é mais importante para um pássaro? Sua asa direita ou sua asa esquerda? O que é mais importante na vida de um pregador? Estar no púlpito pregando ou ter uma vida de oração? Pedro disse: nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. A oração vem antes. Eu só posso subir no púlpito para pregar e ter uma pregação usada pelo Espírito Santo se antes eu buscar a Deus em oração. Então, queridos, nós precisamos orar. O crente que não ora, ele definha. O crente que não ora, irmãos, ele enfraquece. O crente que não ora, ele perde a sobriedade. Ele cai em ciladas, cai em armadilha, ele vive constantemente pecando. Ele se desvia, ele vai para o mundo, ele faz coisas erradas, ele enfraquece. O crente que não ora, ele não lê Bíblia, ele não tem vontade de ler Bíblia. Quando lê, ele não compreende, porque ele não tem a revelação do Espírito Santo, por não ter intimidade e comunhão com Deus, através da oração. Nós precisamos orar. Nós queremos uma vida, irmãos, realmente abastada, feliz, abastada, sentir satisfeito, completo, preenchido. Precisamos orar continuamente, perseverantes na oração. Sim. E hoje muitas pessoas estão sendo iludidas. Sim. Muitas pessoas estão sendo iludidas com muitas coisas hoje, com homens maliciosos e astuciosos, que têm convencido essas pessoas a perseverarem, sim, a buscar ter esperança, mas em coisas que não passam de simpatias e agouros. Tipo, você tem que se vestir de branco para poder o ano entrar melhor. E eu lhe digo, você não precisa se vestir de branco. A brancura do crente são os atos de justiça, a sua vida de santidade. Eles dizem que você precisa comer carne de porco em dezembro, no dia 31. Eu digo, você não precisa comer carne de porco, não é proibido comer. Você não precisa comer isso por algo místico que vai ajudar a sua vida. Você não precisa pular 7 ondas para as coisas melhorar na sua vida. 7 ondas, você não precisa pular isso. Você também não precisa fazer ofertas a Iemanjá ou a Edir Macedo ou a Valdemiro Santiago. Que Iemanjá, Edir Macedo, Valdemiro Santiago é praticamente uma coisa só muda os nomes. Os demônios são os mesmos. Isso, se a gente não falar de Agenoduca, eu vou ter que parar aqui e fazer uma lista enorme. Porque esses caras aí, meu irmão, são do mundo, só fala do mundo, e o mundo segue eles porque só quer o que é do mundo. São servos do diabo transfigurados em servo de Deus, enganando a multidão de pessoas.
E não venha me dizer: pastor, você não deveria ter dito. Falei e deveria ter falado há mais tempo. O bom seria pregar, fazer um papel, como a polícia muitas vezes federal faz um papel, botar a imagem do camarada e coloca lá: cuidado, herege. Cuidado, falso profeta. Um prêmio para quem abandonar a igreja deles: R$1.000 de gorjeta. Você não precisa disso, irmão. Você não precisa de Iemanjá, de pular 7 ondas, vestir de branco, fazer campanha, seja lá onde for, de 7 semanas, 21 semanas, pegar rosa ungida, martelo ungido, meia ungida. Você tem o Espírito Santo, Deus está na tua vida. Eu não preciso dessas macumbas, dessas idolatrias, eu não preciso dessas coisas. Deus está conosco. Você só precisa de uma coisa, irmão: se contentar com a perseverança em Deus. Sim, só precisa disso. Só isso. Deus é o suficiente. Preciso de nenhum amuleto, seja católico ou evangélico, lá na minha casa. Eu estava conversando outro dia com uma crente. Pastor, a irmã chegou aqui com uma toalha que o outro pastor da igreja lá disse que tinha, com um lençol, um pedacinho de um pano. E o pastor lá disse que tinha dormido com a esposa dele, e quem desse uma oferta R$50 levasse esse pedaço de pano e ia viver casado para sempre. E a irmã estava alegre aqui, comprou. E disse que ia comprar uma para amiga dela. Eu falei: irmão, lá em casa tem um monte dessas coisas. O que eu só acredita nisso? Eu digo: eu não. Eu tenho um monte dessas coisas que os irmãos que estão libertos disso trazem para mim. Eu já fiz culto aqui mostrando para os irmãos. E daqui a pouco eu vou fazer outro culto de novo, jogar no chão aqui e mostrar. Você vai ver, ribuliço. Mas irmão, que fé medíocre é essa? Que eu preciso de uma toalha ungida para ter fé em Deus? Que Deus pequeno é esse que precisa de uma rosa para abençoar meu casamento? A Bíblia diz que Deus criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto eles há, sem precisar usar nada de aparente, apenas a palavra. Ele disse e se cumpriu, e essa mesma palavra é fiel ainda hoje. E é essa palavra que diz para nós essa noite: seja paciente na tribulação, perseverante. Essa mesma palavra diz para nós essa noite: alegrai-vos na esperança, seja paciente na tribulação e persevere na oração. Assim você vai ser a pessoa mais feliz, mais completa do mundo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.